Começar aqui fazendo uma leitura, tá bom? E aí a gente depois vai revisando todo o vocabulário. Primeiramente a gente lê o capítulo todo. The Proverbs of Solomon. A wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivers from death. The Lord will not allow the righteous soul to famish, but he casts away the desire of the wicked. He who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. The wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall. He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known. He who winks with the eye causes trouble, but a prating fool will fall. The mouth of the righteous is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked. Hatred stirs up strife, but love covers all sins. Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but a rod is for the back of him who is devoid of understanding. Wise people store up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. The rich man's wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. The labor of the righteous leads to life, the wages of the wicked to sin. He who keeps instruction is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. In the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is worth little. The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of wisdom. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. To do evil is like sport to a fool, but a man of understanding has wisdom. The fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted. When the whirlwind passes by, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting foundation. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so is the lazy man to those who send him. The fear of the Lord prolongs days, but the year of the wicked will be shortened. The hope of the righteous will be gladness, but the expectation of the wicked will perish.
The way of the Lord is strength for the upright, but destruction will come to the workers of iniquity. The righteous will never be removed, but the wicked will not inhabit the earth. The mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut out. The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked what is perverse. Terminamos então o capítulo 10 de Provérbios. Então fizemos uma leitura aqui de ponta a ponta. Aí agora eu quero passar com vocês de uma forma mais detalhada aqui pelos versículos, fazendo um estudo mesmo do vocabulário, tá bom? Então vamos aqui, pessoal. E aí eu também eu vou destacar alguns termos aqui e vocês podem também perguntar alguma palavra específica aqui que eu não esteja mencionando, mas seja dúvida, você pode também colocar aqui nos comentários. Pessoal, antes aqui, eu não fiz aqui com vocês, mas nesse estudo, nesse passo a passo de estudo com a Bíblia, eu acho interessante, primeiramente, você ler vamos supor, pega aí um capítulo, né, para fazer o seu estudo. Primeiramente, você lê o capítulo, passo 1, né, se a gente fosse colocar um passo a passo. Aliás, eu vou fazer esse passo a passo em PDF e depois coloco lá no nosso grupo no Telegram. Esse passo a passo de como você estudar. Então, passo 1 seria você ler o capítulo em português. Tá bom? Eu já fiz essa leitura ontem e esse passo a gente vai pular aqui. Mas o primeiro passo é você ler em português a passagem, tá bom? Para você trazer ali aquele conteúdo, né? Aquele contexto, você recuperar o contexto daquele capítulo. Você já saber do que aquele capítulo fala na sua própria língua, e depois fica bem mais fácil para você pegar no inglês, certo? Então, esse foi o primeiro passo, então, é você ler o capítulo em português, e a gente não fez aqui. O segundo passo, que eu também indicaria, mas também eu não estou fazendo aqui, que eu estou fazendo com vocês, é você colocar o capítulo, a leitura do capítulo, colocar o áudio, você escutar o áudio da leitura do capítulo. Para você fazer isso, você pode usar o aplicativo YouVersion ou o Bible Gateway. Depois eu vou colocar aqui na galeria, eu já mostrei isso nos stories a semana passada, mas eu vou colocar novamente aqui, o que eu vi que não ficou salvo. Vou colocar aqui na galeria do IGTV do Instagram, como você pode escutar a Bíblia em inglês. E aí eu recomendo a NASB, New American Standard Bible. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês. Supor que você está na sua casa fazendo esse estudo, né? Você já leu em português. Já vamos ver o vocabulário, tá, pessoal? Só estou dando um passo a passo aqui para vocês depois poderem estudar sozinhos. Então você pode fazer pelo seu celular mesmo, pelo YouVersion. Eu não vou fazer porque eu estou fazendo uma live aqui, né? Então eu vou usar aqui o meu computador. A gente está lendo Provérbios 10. Provérbios 10. Eu já sei que a New American Standard Bible tem o áudio. Tá vendo? Eu estou aqui no Bible Gateway. Então, mas você pode usar o próprio YouVersion. É o mesmo narrador. Tá bom? E aí você coloca aqui, ó. Tá vendo? Listen to Proverbs 10. Ele vai abrir aqui, ó. E você escuta. Eu recomendo que você, depois que você lê em português, primeiramente você escuta a passagem. Isso aí você... Bom, eu tô aqui colocando um tempo de estudo pelo menos aí de 1 hora, né? Claro que você pode abreviar esse tempo, mas se você tiver 1 hora para estudar, você lê primeiramente a passagem em português. Aí você vem aqui no áudio, e antes de ler em inglês, primeiro você vai escutar o áudio em inglês, tentando entender o máximo que você conseguir. Tá bom? Então seria aqui, ó. But a foolish son is a grief to his mother. Ill-gotten gains do not profit, but righteousness delivers from death. The Lord will not allow the righteous to hunger, but he will reject the craving of the wicked.
Poor is he who works with Tá dando para ter uma negligent noção, hand, pessoal? O pessoal tá falando aí que tá and the desfocado. diligent makes rich. He Ainda who tá gathers desfocado? in Dá para summer ver? is a son who acts wisely. Minha tela aqui He who aparece sleeps in bom. harvest is a son who acts shamefully. Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence. The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. The wise of heart will receive commands. Deu para ter uma noção, pessoal? Então você escuta pelo YouVersion ou pelo Bible Gateway, certo? E aí você passa então para sua leitura. O pessoal está reclamando aqui que está desfocado. Ainda está desfocado, pessoal? Aqui na minha tela parece normal. Tá dando para ver direitinho? Dá um feedback aí. Clica aí no coraçãozinho também, pessoal, para outras pessoas serem notificadas. Tá bom? Vamos começar aqui a análise. Tá dando para acompanhar, pessoal? Primeiro a leitura em português, depois escuta o áudio e passa aqui para a leitura em português, em inglês, analisando o vocabulário. Parece água? Ah, não entendi. O pessoal ainda tá desfocado? Tô no suporte aqui. Está melhor. Ainda está um pouco. Puxa. Ué, tô vendo bastante claro aqui na minha tela. Agora está focado, melhorou. Bom, vocês me falam aí, pessoal. Tentando fazer o melhor que eu posso. Beleza. Então vamos lá. The Proverbs of Solomon. Então, isso aí já é uma dica, pessoal. Tendo esse áudio da versão em inglês, se você ficar na dúvida de uma pronúncia, de como pronunciar um determinado nome bíblico ou uma palavra, é só você colocar o áudio e aí você coloca no trecho que você quer e você vai escutar, tá bom? Então é uma dica também que eu dou. Então, the Proverbs of Solomon. A wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. Então aqui quando você estiver estudando Provérbios, você vai ver que ele fala aí de vários tipos de pessoas e ele fala bastante do insensato. O insensato é the foolish, são os insensatos, aquelas pessoas que são insensatas, the foolish. The foolish. Tá bom? Minha letra aí não tá muito boa. Então, isso aqui, o substantivo é fool. Isso aqui é o adjetivo. Foolish, fool. Então, você pode falar, a fool é um insensato. Aqui é o substantivo. Foolish é o adjetivo. Também, minha letra aqui não tá tão boa. Foolish. Então, você pode falar, John is foolish. John is foolish. O John é insensato, o bobo, o tolo. Foolish. Você pode falar, John is a fool. John is a fool. O John é um insensato, um tolo, um bobo. Tá bom? E aí no inglês, você vai perceber isso no livro de Provérbios, é muito comum você encontrar assim... Ah, ele tá desfocando. Você encontrar a forma assim, the... E aqui o adjetivo. Igual aqui, the foolish. O que significa isso? São as pessoas, os insensatos. As pessoas que são insensatas. The wise seriam os sábios. The wicked seriam os ímpios. The wicked são os ímpios.
The wise são os sábios. Tá bom? Isso é uma forma de você generalizar um grupo de pessoas. É bastante usado aqui, principalmente no livro de Provérbios, você vai encontrar isso. Tá bom? Inclusive, o verbo depois aqui, ele vem no plural, porque você está falando de um grupo de pessoas. The wicked are, the wise are, certo? Bom, vamos continuar aqui. The foolish son is the grief of his mother. A Lorena está perguntando se eu dou aulas online. Não, Lorena, não dou aulas online. Mas eu tenho algumas indicações de pessoas que também que ensinam com a Bíblia. Depois eu posso te indicar também. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Só vendo aqui uma coisa, pessoal. Vou só confirmar essa coisa do verbo no plural. Aqui é o verbo no plural. The wicked are overthrown. Os perversos são destituídos, né? São subjugados, são depostos. Tá vendo o verbo no plural. Então, the wicked are, the wise are. Então, aquelas pessoas que são insensatas, aquelas pessoas que são tolas, os tolos. É uma forma de você generalizar um grupo de pessoas. Pessoal, de repente, não sei se a gente pode ver as perguntas para mais tarde. Essas leituras é a segunda vez que a gente está fazendo. Não, acho que é melhor fazer. À medida que a gente vai lendo, vocês podem interagir, acho que fica melhor, né? Fica mais dinâmico. Essa leitura é a segunda vez que a gente está fazendo. Vamos ver aí como que vai ser. Então, a foolish son is the grief of his mother. Agora eu tô vendo que tá um pouco deslocado mesmo. Pessoal, desculpa. Eu preciso de encontrar um suporte melhor. Vou só segurar aqui e fazer a leitura sem a caneta, que eu acho que vai ficar mais fácil. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivers from death. Quer dizer, os tesouros da impiedade. Esse wicked é o ímpio, o perverso. Wicked. E wickedness é o substantivo, impiedade. Profit nothing. Ou seja, não serve de nada. Não apresentam nenhuma vantagem. Não tem nenhum proveito. Os tesouros da iniquidade não oferecem nenhum proveito. They profit nothing. But righteousness delivers from death. A palavra righteousness aparece bastante na Bíblia. Significa justiça. Righteousness. Righteous é o justo. Righteousness, justiça. E aí o verbo to deliver, que significa livrar. Então a justiça livra da morte. Righteousness delivers from death. To deliver é o mesmo verbo que a gente usa para entregar, aqui num contexto bíblico, né? Parece bastante, significa livrar, libertar. To deliver. The Lord is our deliverer. O Senhor é o nosso libertador. The Lord will not allow the righteous soul to famish. The Lord will not allow the righteous soul to famish. O Senhor não
permitirá que a alma justa passe fome. To famish. Esse aqui é um vocabulário mais antigo para passar fome. É mais comum a gente encontrar to starve. Que to famish é mais no inglês britânico e também é um termo mais antigo. Tá bom? A gente está lendo na New King James Version. Então você vai encontrar uns termos assim. But he casts away the desire of the wicked. He who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. He who has a slack hand. Slack significa frouxo. Então, uma mão frouxa. Então, aqui no sentido também de negligente. Então, aquela pessoa que é negligente no seu trabalho, né? Trabalha com mão frouxa, se torna pobre. Mas a mão do diligente, aquele que trabalha com diligência, enriquece. Uma slack hand. E aí também aparece bastante na Bíblia essa construção aqui. He who has. He who has. He who has an ear, let him hear. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. He who has. Quem tem. He who has. É uma forma de você falar de uma forma genérica, né? Sobre alguém. Pessoal, uma outra forma. Vamos supor que você slack aqui fosse uma palavra que você não conhecesse, né? Então o que você faz? Você leu aqui, ficou um pouco na dúvida. Um segundo passo aqui no estudo que você pode fazer é procurar. Primeiro você pode olhar ali na Bíblia em português. Você pode pegar a Bíblia em português. Pega a Bíblia em português. E olha. Se você tiver uma Bíblia bilíngue, você olha na outra coluna, né? O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Aí você já tem uma ideia. Mão remissa, o que trabalha com a mão remissa. He who has a slack hand. Então, aí você basicamente já tem um significado, né? Who has a slack hand. Mas para você enriquecer ainda mais o seu estudo, eu acho interessante você olhar, principalmente se for eu gosto de fazer isso principalmente com versículos mais conhecidos, assim, né? Para saber como que outras versões colocaram aquele versículo conhecido. E fazendo isso, você acaba pegando bastante vocabulário. E aqui, no caso, quando você tem um versículo com palavras desconhecidas, é legal você fazer isso também. Aí, como que eu faço isso? Eu coloco no Bible Hub. Você tem também o aplicativo. Você pode usar o celular. Só precisa de um navegador com internet. E coloca no Google. Bible... Eu estou digitando aqui, tá, pessoal? Já vou mostrar para você. Bible Hub. Proverbs. Inclusive, eu uso isso bastante para fazer os posts, para fazer os meus estudos. Proverbs 10. Proverbs 10, 4. Pessoal, o Google é seu amigo no estudo de idiomas, tá? Use sem moderação. Bible Hub Proverbs 10, 4. Tá vendo? Ele já acha aqui, já é o primeiro. Tá um pouco desfocado, pessoal, mas tá aparecendo aqui, tá? Nossa, agora desfocou bem. Deixa eu ver se ele foca. Tá bem desfocado, né? Tá bem desfocado. Mas se der para ter uma noção, eu falo para vocês, tá? Ele abriu aqui Provérbios 10, 4, no Bible Hub, tá bom? E aqui ele vai dando, em cada versão, os versículos. Então aqui, New International Version. Como é que a NIV coloca Provérbios 10, 4? Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Então aí você já começa a ver sinônimos, tá vendo? Em vez de colocar... Vocês podem prestar atenção no que eu estou falando e mais ou menos dar uma abstraída aqui no que está aparecendo. Vocês me falam isso, tá dando para acompanhar.
Então, a New King James colocou He who has a slack hand. Deixa eu escrever aqui. He who has a slack hand. E se você estiver lendo a Bíblia pelo YouVersion, você pode simplesmente só alternar para uma outra versão. Também é uma outra forma de fazer. Então aqui, estou colocando aqui Provérbios 10, 4 no Bible Hub. Aí apareceu aqui na NIV. Como é que apareceu? Apareceu lazy hands. Aí, ó. Ficou bem mais claro agora, né? Lazy hands. É uma versão mais contemporânea, ó. Lazy hands. Enquanto que na New King James que a gente está lendo, aparece slack hand. A mão frouxa. A mão remissa, né? Que em português fala. As mãos preguiçosas na NIV. Lazy hands. O que mais? A New Living Translation coloca lazy people. A ESV também usa slack hand. E basicamente é isso. Tem algumas versões aqui que colocam a negligent hand. Também é uma outra possibilidade. Negligent hand. A negligent hand. Então, tá vendo? A gente partiu aqui do slack hand e chegamos aqui em lazy, negligent, tudo olhando a Bíblia. Tá bom? A Cássia está perguntando, wealthy é riqueza? Wealth é riqueza. Wealth. Wealth é riqueza e com o Y no final é o adjetivo, wealthy, que é rico. Aí se você colocar aqui o the na frente, the wealthy, os ricos, the wealthy. E wealth é riqueza. Outra forma de colocar também riqueza é the riches. The riches, as riquezas, the riches. Então, essa é uma forma bem interessante de você adquirir vocabulário, aumentar o seu vocabulário usando a Bíblia. Olha várias versões daquele versículo, tá bom? Aí você já vai pegando vários sinônimos e vai construindo aí, aumentando o seu vocabulário. Tá bom? Vamos seguir um pouco mais aqui. E aí uma última coisa que você faz, que você pode fazer aqui é procurar no dicionário o significado diretamente. Isso também é bom de fazer e você pode usar um dicionário online. Você pode usar, agora focou, né? Você pode usar o Collins, você pode usar o Longman, você pode usar o Merriam-Webster. Vou colocar depois os nomes desses dicionários no PDF lá no Telegram. Então você pode aqui, vai no Google e coloca Collins. Aí você acha o dicionário Collins. Você vai aqui, por exemplo, Collins Dictionary, já está até lá. Tá vendo? Aqui, aí você vai e pesquisa aqui a palavra que você quer ver. Slack, tá vendo? Tem o comparativo, tem a pronúncia, tem aqui a pronúncia, tá vendo? Slack. Pra mim aqui tá bem focado, o pessoal tá focado aí. I got something that is slack, is loose, and not firmly stretched or tightly in position. The boy's jaw went slack. Tá vendo? Aí você pode estudar aqui também com o dicionário, vendo os exemplos, isso é legal. Eu gosto do Collins em especial, porque ele mostra aqui a word frequency. O quão frequente aquela palavra é no inglês. Tá vendo? Essa daqui tem uma frequência intermediária. Essa palavra aqui aparece, né, mais ou menos. Se fosse aqui, essa palavra é bastante usada. Se fosse aqui, essa palavra é pouquíssimo usada. Tá tremendo, porque eu tô segurando aqui, pessoal. Tentando aqui, mas já volto aqui para estabilidade. Então você pesquisa também em dicionários para sanar a sua dúvida, tá bom? Vamos voltar aqui, pessoal, para o suporte para não ficar tremendo. Então, Provérbios 10:4. He who has a slack hand, aquele que tem mão remissa. He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Bom dia, R. Souza Santiago, tudo bem?
Deixa eu usar aqui a luz. Vamos ver se fica melhor focado, pessoal. Pessoal, também tenham sempre com vocês por perto um dicionário que eu gosto de ter, um dicionário físico. E aí eu indico esse daqui, ó. Ele é ótimo. E aí você já olha também rapidinho, tem uma ideia também, outras possibilidades de tradução. Inclusive eu vou usar ele para apoio aqui, acho que vai ficar mais bem focado, né? Isso aí, Annie Naves, Bible Hub. Você coloca Bible Hub e coloca a referência bíblica e ele vai abrir nas várias versões. O próprio Bible Gateway tem isso, tem também um aplicativo chamado Bible Parallel, que você pode também ver esses textos lado a lado. Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. Se vocês tiverem dúvida de alguma palavra aqui, só falar, tá, pessoal? The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. Rot é apodrecer. To rot. E rotten significa podre. Rotten. The wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall. A prating fool will fall. Prating. Isso aqui eu não conhecia essa palavra, eu li o texto antes, aí eu dei uma pesquisada, fiz o que eu falei para vocês antes aqui, coloquei em outras versões e também olhei em português, olhei no dicionário. Prating é alguém tagarela. Tem uma versão que usa uma palavra mais comum, que é chattering. Chattering, que vem do verbo to chatter, que é tagarelar. Uma outra versão usa essa palavra aqui, que é mais comum no inglês. Esse prating, to prate, é um verbo mais arcaico e também mais no inglês britânico. Então, quando você olha em outras versões, você acaba tendo uma perspectiva melhor e também você tem um significado, né, daquilo. Tudo certo aí, pessoal? Vamos seguindo aqui, então. A prating fool, é um insensato tagarela. He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known. He who winks with the eye causes trouble. He who winks with the eye, aquele que pisca com os olhos. O que acena com os olhos traz desgosto. Tá vendo aqui, pessoal? O que acena com os olhos traz desgosto. E o insensato de lábios vem a arruinar-se. O insensato de lábios. Então, aquele que acena com os olhos, né? Aqui no caso, to wink, que significa piscar. Vamos mais aqui. The mouth of the righteous is a well of life. A boca do justo é um poço de vida. Aí o Júlio está comentando aqui. O Júlio é aquela piscadela de um olho só, tipo armando alguma coisa escondidas. Ah, faz sentido. Aquela piscada maliciosa. But violence covers the mouth of the wicked. A violência cobre a boca dos ímpios. Aí tem um versículo que eu gosto muito aqui, Provérbios 10:12. Hatred stirs up strife, but love covers all sins. Então, por exemplo, esse aqui é um versículo bem conhecido. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Na revista atualizada.
Então, esse aqui provavelmente é um versículo que eu olharia no Bible Hub para ver como é que outras versões colocam ele, para ver qual que é mais usado, para ver qual que eu gosto de memorizar, normalmente aquele que é mais usado, ou mesmo aqui o que está mais próximo da King James. Então aqui nós temos hatred, que é o ódio. Temos aqui, o pessoal está comentando aqui sobre ainda to wink. Tem o to blink, que é piscar normal, realmente, Daniel está falando aqui. E o to wink é quando você pisca para alguém, dando algum sinal como algum sinal de alguma coisa, né? É uma piscada que você dá intencionalmente. No caso aqui do texto bíblico, é uma coisa maliciosa, né? Não necessariamente precisa ser. Bom, aqui temos hatred, o verbo é to hate, odiar, né? Substantivo hatred, mas você também pode encontrar como substantivo hate. Então pode ser hate ou hatred. Hatred stirs up strife. Esse phrasal verb aqui, to stir up, significa esse excitar, ou suscitar, ou provocar. To stir significa mexer, né? Agitar algo. E esse verbo to stir up passa essa ideia de você provocar algo, de você suscitar algo. E aqui no caso, strife, que é contenda. Então, o ódio, ele excita contendas, ele provoca contendas. Hatred stirs up strife. Esse stir up aparece bastante no sentido de avivar também, de reavivar. Paulo falou para Timóteo, stir up the gift that's on the inside of you. Stir up the gift. Reaviva o dom, aviva o dom que há em ti. Stir up the gift. But love covers all sins. Se você olhar outras versões, provavelmente você vai achar transgressions em vez de sin. Despertar também, to stir up, pode significar despertar também. Todas essas ideias. Wisdom is found on the lips of him who has understanding. But a rod is for the back of him who is devoid of understanding. A rod, que é a vara. A rod. Também pode ser a vara do pastor, né? O cajado do pastor, que também é chamado de staff. É a mesma palavra para equipe. Staff. Staff ou rod. A vara. A vara é para as costas daquele, of him who, daquele que é desprovido de entendimento. Olha que bonito. Is devoid of understanding. Então, se você quiser falar de uma forma bem rebuscada, em vez de você falar you don't understand, você pode falar you are devoid of understanding. Olha que bonito em inglês. You are devoid of understanding. Você é desprovido de entendimento. Vamos mais. Também próximo aqui. Vocês me falam aí se está desfocado. Para mim que está focado. Wise people store up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. The mouth of the foolish is near destruction. The rich man's wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente para, pessoal. Vou seguindo aqui porque estou achando que vocês já conhecem esses termos todos aqui. The labor of the righteous leads to life. The wages of the wicked to sin. The labor, que é o trabalho, né? O labor. O labor do justo. Of the righteous. Parece bastante. The righteous, os justos, o justo. Leva a vida, conduz a vida. The wages of the wicked.
Aqui é o salário, no sentido de recompensa. O salário dos ímpios, a recompensa dos ímpios leva ao pecado. The wages. The wages. Isso normalmente é usado dessa forma mesmo, com um S no final. The wages. Mas a gente traduz por salário ou recompensa. The righteous é o justo. Zaninete tá amando a aula, mas tem que sair. Deus abençoe, Zaninete. Obrigado. God bless you. He who keeps instruction is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. Aquele que guarda a instrução está no caminho da vida, mas aquele que recusa a correção, ele se desvia, ele se extravia. He goes astray. Aqui na revista atualizada diz anda errado, no sentido de se desviar. Inclusive você pode falar, uma forma talvez até um pouco mais poética de dizer, né? He went astray. Ele se desviou, ele foi para um outro caminho, para um caminho ruim. Pessoal, não sei se vai valer a pena deixar gravado, porque a gente teve tanto problema, né? No final a gente vê. Ou se a gente vai fazer mais dias, porque tá ficando desfocado. Bom, no final a gente vê aí. Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. Whoever hides hatred. Como é que está aqui na revista atualizada? O que retém o ódio. No caso aqui, o que esconde o ódio. Has lying lips. É de lábios falsos, né? Possui lábios mentirosos. A Eunice está perguntando, fulano se desviou. Eles usam bastante o verbo to backslide, nesse sentido. Tem um post do Inglês Bíblico falando sobre isso, com várias opções aqui, como dizer desviado. Depois você pode mandar um direct que eu te mando o post. Mas o verbo que aparece bastante é to backslide. Significa desviar. Desviar da fé, por exemplo. Também é usado to go off course. Oh, John went off course. Off course. Saiu do caminho, se desviou. He went off course. A gente acabou de ver aqui também. To go astray. Oh, he went astray. No caso aqui, to backslide. Passado é backslid. Participo backslidden. He has backslidden. Ele se desviou. He went off course. Voltando aqui, whoever spreads slander, quem quer que espalhe, aquele que espalha slander. Slander é calúnia. Calúnia, como é que está aqui em português? Em português está, o que difama é insensato. Então, aquele que espalha calúnia, aquele que difama, ele é insensato. He's a fool. Slander. Esse aqui é um versículo provavelmente que valeria a pena também ver em outras versões, que devem usar outras palavras, que vai te ajudar a entender e também aumentar o seu vocabulário. In the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. Então, na multidão de palavras, o pecado não falta, né? Como é que está aqui em português? No muito falar, não falta transgressão. Eu gosto desse versículo. Minha personalidade é mais tímida, muitas vezes eu fico bastante calado em grupos, assim, fico bastante na minha. Às vezes, você fala tão pouco, eu gosto de falar esse versículo aqui. Na multidão de palavras,
No muito falar não falta transgressão. Essa é uma boa. O pessoal que não gosta de falar muito, pode mandar esse versículo aí. No muito falar não falta transgressão. E o que modera os lábios é prudente. He who restrains his lips. Aquele que restringe os seus lábios é sábio. Certo? The tongue of the righteous is choice silver. A língua, the tongue. Veja aqui a pronúncia, the tongue. Tongue. The tongue of the righteous is choice silver. É a prata escolhida. Aqui veja que choice, além de significar escolha, oh, that's a choice I made. To choose, and you have a choice. You have many choices. Você tem muitas escolhas. Além de ser o substantivo escolha, choice também pode ser um adjetivo para algo que é seleto. Então, a língua do justo é uma prata seleta, aquela prata selecionada, aquela prata escolhida. Choice silver, ou seja, aquela da melhor qualidade. Letturazzi, italiano, letturazzi. Você está perguntando qual a versão que eu estou usando. É New King James Version. The heart of the wicked is worth little. O coração do perverso ou do ímpio vale pouco. To be worth much, to be worth little. The heart of the wicked is worth little. You're welcome. The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of wisdom. Então, como é que está aqui em português? Os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. Pessoal, o foco tá bom? De repente, se a gente fizer assim, manter esse formato aqui, dá para fazer, né? Vocês me dão um feedback aí depois aí do foco, se tá legal fazer assim. Ah, que bom, a Lauren tá curtindo, que bom. The lips of the righteous. Então, os lábios dos justos alimentam a muitos. Tá bom, tá ótimo. Beleza, pessoal. Obrigado. But fools die for lack of wisdom. Então, os tolos morrem pela falta de sabedoria. Por falta de senso. Fala aqui em português. Vamos mais aqui para baixo. Alguma palavra que eu não estiver falando aí, vocês tiverem dúvidas, é só vocês colocarem aqui nos comentários. Versículo 22. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Em português, aqui na revista atualizada, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Olha que versículo abençoado, né? A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. The blessing of the Lord makes one rich. Aqui como é que tá o enriquece, ó. To make one rich. And he adds no sorrow with it. Sorrow. Aqui seria o nosso desgosto ou pesar, tristeza. Então a bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza ou desgosto ou pesar. Sorrow. To do evil is like sport to a fool, but a man of understanding has wisdom. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Fazer o mal, to do evil. To do good, fazer o bem. To do evil, fazer o mal. To do evil is like sport to a fool. Sport. Sport
tem um significado mais antigo de recreação e divertimento. Aqui provavelmente é o que está sendo usado. Que é um significado não tão usual no inglês contemporâneo. Provavelmente esse versículo aqui, em outras versões, não tem essa palavra sport. Tanto que aqui devem usar outras palavras. Porque aqui está vendo em português, praticar a maldade é divertimento. It's like sport. Está vendo? No sentido aqui de passatempo, né? Um divertimento, uma recreação. Então, fazer o mal é um divertimento para o insensato. But a man of understanding has wisdom. O homem de entendimento tem sabedoria. The fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted. O medo do ímpio ou do perverso virá sobre ele, e o desejo do justo ou dos justos será concedido. Aí, aqui, Solano Lu colocou: a fool finds pleasure in evil. Tá vendo? Aqui no versículo 23, a fool finds pleasure in evil. O insensato ou tolo encontra prazer no mal. Então, esse é o tolo, o insensato. O desejo do justo será concedido. Obrigado, hein, Solano, por compartilhar aí. Aliás, fica interessante vocês me darem essa ajuda, né? De repente, colocarem outras versões aqui, a gente faz uma coisa até mais participativa. Então, aqui, to be granted. Então, o verbo to grant. Oh, the Lord granted my request. O Senhor me concedeu a minha petição. My petition, he granted. Ele me concedeu. Verbo to grant. When the whirlwind passes by, the wicked is no more. Desfocou. Doing wrong is fun for a fool. Na New Living Translation. Aí Souza está compartilhando. Aí, tá vendo? Outras versões não usam sport. Desfocou again. Oh my God. Let's see. Agora para mim tá bom, pessoal. To grant. A Lauren tá pedindo, vai pedir. Grant, to grant é conceder. Um desejo, um pedido. Então aqui, ó, o desejo do justo será concedido. Will be granted. Will be granted. When the whirlwind passes by, the wicked is no more. Então aqui, como passa a tempestade, o whirlwind. Whirlwind, é o redemoinho também, né? When the whirlwind passes by, the wicked is no more. Quando passa a tormenta, passa a tempestade, passa o redemoinho, o ímpio não subsiste, mas o justo tem uma fundação eterna. Has an everlasting foundation. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so is the lazy man to those who send him. E na área está como vinagre para os dentes. Vinagre para os dentes. E fumaça para os olhos. Smoke to the eyes. Assim é o preguiçoso para com aqueles que o mandam. Até igualzinho em português. The fear of the Lord prolongs days. Prolong. To prolong. O temor do Senhor. É uma expressão, né, que aparece bastante em Provérbios. O temor do Senhor. Em português, né, em inglês é the fear of the Lord.
The fear of the Lord. He fears the Lord. Ele teme ao Senhor. E aí o adjetivo, você pode, temente a Deus, é God-fearing. God-fearing. A God-fearing man, a God-fearing woman, God-fearing. The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos, serão abreviados. A esperança, the hope of the righteous will be gladness, but the expectation of the wicked will perish. A esperança dos justos será a alegria, mas a expectativa ou expectação, aqui na revista atualizada, dos perversos ou dos iníquos perecerá, will perish. The way of the Lord is strength for the upright. Mateus aqui está perguntando, não temer seria I am not afraid ou I don't fear? I'm not afraid. I don't fear. Todos os dois podem ser usados nesse sentido geral de temer. I don't fear. I'm not afraid. Todos os dois estão bons. É só pela questão de temer ao Senhor, aí é usado to fear the Lord. Porque daí é com esse sentido daquele medo reverencial e não aquele medo de se sentir assustado. Inclusive, pode ser I'm not scared. I'm not afraid, I'm not scared, I don't fear. Todos estão relacionados. Aqui terminou, falta o 29. The way of the Lord is strength for the upright, but destruction will come to the workers of iniquity. O caminho do Senhor é força, strength, for the upright. Para os íntegros. Então, the righteous são os justos e the upright são os íntegros. Destruction will come to the workers of iniquity. Ruína virá àqueles que praticam a iniquidade. The workers of iniquity. Estamos quase terminando. Mais 3 versículos. The righteous will never be removed. O justo jamais será abalado. Jamais será removido. But the wicked will not inhabit the earth. Mas os perversos não habitarão a terra. Will not inhabit the earth. Íntegro, the upright. The mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut out. Está desfocando, né? A boca dos justos trazem sabedoria, ou produzem, to bring forth, to bring forth, to produce, to bring forth. The mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut out. Mas a língua da perversidade será desarraigada, tem em português. Que será cortada fora, né? To be cut out. The lips of the righteous know what is acceptable. Os lábios dos justos ou do justo sabem o que é aceitável. Sabem o que agrada. But the mouth of the wicked, what is perverse. Mas a boca dos perversos
o que é perverso. Conhecem só a perversidade, só o mal. Então, isso foi Provérbios 10 na New King James Version. Alguma dúvida, pessoal? E aí é legal, então, como recordando, né? Qual que seria o processo para você estudar com a Bíblia? Tem a versão em português por perto, certo? Se você tiver uma Bíblia bilíngue, você já vai ter. Leia primeiramente o capítulo em português, para você se familiarizar com a passagem. Depois você escuta o capítulo em inglês, pode usar o Version ou Bible Gateway para escutar, de preferência sem o texto, tentando entender o máximo que você conseguir. Depois você lê o texto em inglês, igual a gente leu aqui, destacando as palavras que você não conhece. E aí, cada versículo que tiver palavras que você não conhece, você olha em outras versões aquele mesmo versículo. Você pode digitar no Google a Bible Hub e aí a referência bíblica, e ele vai abrir ali umas 10 versões para você, o equivalente daquele versículo. E aí você vai ter uma perspectiva, né, do que significa aquele versículo, né, aquela ideia, aquela frase. Isso vai te ajudar a entender em contexto o que está sendo falado. Inclusive, essa é uma ótima prática porque porque te ajuda a não ficar traduzindo palavra por palavra, literalmente as coisas. Isso é uma coisa que é um inimigo da fluência. Quando você quer comunicar algo e você fica muito preso às palavras exatas que você está usando para exprimir, para passar a ideia que você quer passar. Então, você pensando por ideias, é bem mais fácil de você não empacar na sua comunicação. E de onde vem a verdadeira fluência, né? A fluência é justamente você falar sem grandes desembaraços, né? E de uma forma desimpedida e conseguir passar a sua mensagem. Então, você olhar o mesmo versículo em várias versões, isso vai estimular isso em você, porque você vai ver diferentes formas de se colocar a mesma ideia. Então você já começa a treinar o seu cérebro para falar, para esse modo de operar, né? De tentar fazer a coisa mais por ideias e não ao pé da letra. Tá certo? Espero que tenha sido claro aí, pessoal, esse raciocínio. Então você pesquisa em várias versões aí, principalmente os versículos. Eu gosto de fazer isso pelos versículos principais, os que eu tenho memorizados até em português, para ter como que ele é colocado em outras versões. Mas também os versículos que têm as palavras que você não conhece. E aí muitas vezes eu olho uma determinada palavra, igual aqui esse prating, esse sport, e aí eu vejo que só que New King James usou aquele termo. Provavelmente ele não é um termo tão importante, certo? Eu olho principalmente também ali na English Standard Version, que para mim eu acho que é a melhor versão, assim, para quem já tem um nível de inglês bom, que é ESV. Então, pessoal, daqui a pouquinho eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho. Eu tô só fechando esse raciocínio e aí a gente já vê essas perguntas para encerrarmos a live, pode ser? Então, você vê uma palavra que só aparece em uma versão, provavelmente ela não é tão crítico, um termo tão crítico, né? Então, às vezes é até melhor você aprender outras palavras e não ficar tão preocupado com um termo ou outro. Até para você, quando você for falar,
Porque muitas vezes essas palavras que você encontra aqui, até numa New King James mesmo, que não é a King James de 1611, já é uma versão mais recente, mas é uma revisão. Ela às vezes contém algumas palavras aí que nem nativos entendem, né? Igual esse prating aqui, talvez um americano nem saiba do que se trata, porque é um termo mais inglês arcaico, esse prating aqui, tá vendo? Prating fool. Então, pelo que eu vi no dicionário, ele é um termo mais do inglês britânico e mais antigo. No meu caso aqui, eu tenho um foco maior no inglês americano, então talvez para mim não seja uma palavra tão importante de praticar, entendeu? Então você faz isso, vê em várias versões, até para você ver quais são os termos mais usados. Coleta na internet algumas frases, pode ser o próprio versículo, mas podem ser outras frases também. É legal você colocar essas palavras no Youglish, para você ver em contextos reais como ela é usada. Youglish.com. Você coloca lá uma palavra que você acabou de aprender aqui na sua leitura bíblica, e ele vai trazer todos os vídeos, vários vídeos do YouTube que contém aquela palavra em situações reais. E aí você dá uma olhada em como que aquela palavra é usada. E aí pega algumas frases que você gostar e coloca no Anki, que é um aplicativo de flashcards. O Anki é uma ferramenta muito boa para você pra estudar idiomas, para você fixar, né, o vocabulário. Então, uma última parte do estudo aí que eu recomendo que vocês façam é cadastrar as frases, tem que ser sempre a frase, nunca a palavra isolada, no Anki. Você leu aqui o Provérbios 10 todo, estudou em outras versões, viu na internet, no Youglish, outras frases com aquela palavra, pega uma ou duas frases que te chamaram a atenção e coloca no Anki. E aí você pratica aí até aquilo ir para sua memória de longo prazo. Tá bom? E aí, por fim, se você quiser fechar com chave de ouro, você pode escutar novamente a passagem no Bible Gateway ou no YouVersion, agora que você já estudou todo o vocabulário. Aí ficaria uma sessão de estudo completa. Deu para pegar, pessoal? Acho que eu vou fazer depois um PDF com esse passo a passo e eu vou colocar no Telegram, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos encerrar. Deus abençoe vocês. Obrigado aí para todos que acompanharam. Deus abençoe vocês. God bless you.